Dom António Luciano é o novo bispo de Viseu, ele é natural da Guarda, onde foi sacerdote, depois de ter sido enfermeiro em Coimbra, nos hospitais de Coimbra. É com o Dom António Luciano que estamos hoje para conversar. Muito bom dia, obrigado por estar connosco no programa Eclésia. Eu começava por lhe perguntar o que é que fez um enfermeiro querer ser padre. Bom dia, Paulo. Antes de mais, bem-vindo a esta cidade mais alta de Portugal. O que é que fez? Eu fiz o meu percurso normal, como criança, com sonhos, com um ideal. Nasci numa família cristã e num ambiente cristão e desde pequenino eu gostava de ser padre. Lembro que um dia à escola primária vai lá um padre missionário, a minha professora primária ainda há dias me dizia isso, os outros afastaram-se do missionário e eu vou e agarro-me à batina do missionário. Depois o percurso fez-se, continuei os meus estudos. Mas a primeira opção foi a enfermagem? Sim, a primeira opção foi a enfermagem, talvez também por influência. Eu tinha uma pessoa também da terra e amiga que também era enfermeira, também amiga e que também proporcionou um pouco isso. E depois fui para Coimbra, onde realmente fiz a formação em enfermagem e onde trabalhei nos hospitais da Universidade de Coimbra. Pelo meio, fez o serviço militar em Moçambique? Sim, pelo meio fiz o serviço militar em Moçambique. Já depois de ter estado nos hospitais da Universidade de Coimbra, também a trabalhar, depois fiz o curso militar, o curso de enfermagem militar. Estive em Leiria, nas Caldas da Rainha, estive em Lisboa, ali na Estrela, onde fiz o curso militar, e depois vim para o Hospital Militar de Coimbra, e daí é que fui mobilizado para Moçambique, já depois da Revolução, onde estive desde agosto até abril do ano seguinte. Passei por Climane e por Nampula, para o Hospital de Nampula. Eram tempos da pós-revolução. Pós-revolução. Acompanhou esse processo da instalação da democracia no país. Sim, e da desinstalação das forças portuguesas. Quando nós estávamos nas Caldas da Rainha, começavam a surgir rumores de alguma mudança. E quando se deu o 25 de Abril, eu estava precisamente em Coimbra, no Hospital Militar. Estávamos no almoço quando se deu a notícia da Revolução. Naquele dia correu tudo normal lá no hospital, embora com uma expectativa do que viria a seguir. Os tempos da enfermagem, era conhecido por um enfermeiro Lucianito, não é? Porquê? Alguns chamavam-me por Lucianito, Luciano, porque eu tinha sido mais novo do meu curso e também do grupo. Eu trabalho sempre no bloco operatório, exceto uns meses depois de ter vindo do serviço militar, fui ajudar a abrir um serviço de neurotraumatologia. Eu era o mais novo e era assim um rapazinho elegante e então para eles era o Lucianito. Que atenção e que proximidade colocava nos cuidados de saúde? Olha, eu tive sempre muito contacto com as pessoas simples, humildes, pobres, doentes. Isto também já vinha da família. Em casa dos meus pais e dos meus avós, muita gente ali ia ajudar no serviço. Eles tinham comércio na altura, tinham muita lavoura, e iam pessoas gratuitamente que ajudavam por ali tomarem a refeição e isso tudo. Por isso eu habituei-me sempre a estar com os mais necessitados e os mais pobres e os meus pais deram-me essa lição. Quando depois fui para a enfermagem, com o ideal cristão, porque eu integrei-me ainda como aluno na Associação Católica dos Enfermeiros Católicos, que amanhã e depois vão ter um congresso em Coimbra, a Associação Católica dos Enfermeiros Profissionais de Saúde. E então eu integrei-me e por isso aquele espírito evangélico e cristão que eu levava, procurei também transpô-lo, sem falar, sem dar nas vistas, mas procurei transpô-lo, o que fizeres a mais pequeno dos meus irmãos. É a mim que o fazeis. E isso sempre me orientou. Lembro muito de uma frase no encerramento do curso do Sr. Dom Alberto Cosme do Amaral, que na altura era bispo auxiliar de Coimbra, depois foi bispo de Leiria Fátima, e ele dizia assim: quem trabalha no bloco operatório é como que trabalha num sacrário. E eu depois fui trabalhar para o bloco operatório. Estas palavras dele nunca mais me esqueceram. Pelo serviço, pela atenção à pessoa em concreto. Pela atenção à pessoa concreta, ao doente, e para a atenção aos médicos. Não é? Um bloco operatório é um lugar de muita responsabilidade, não é? Onde a vida entra e pode não sair, não é? Por isso é preciso
tudo estar bem preparado, tudo estar a postos, tanto da parte médica como da parte da enfermagem e técnica e do pessoal de apoio, mas houve sempre uma cooperação muito grande, um espírito de família, que eu devo muito também a uma chefe enfermeira que tivemos, que ela comandava imensos enfermeiros e enfermeiras e era um ambiente muito familiar. E sentia essa tensão das vidas que entravam nos blocos e podiam não sair? Isso era para si motivo de preocupação e de tensão? Principalmente quando eram grandes sinistrados, em urgências, a gente sentia isso. Ou então, também, numa intervenção que a gente sabia que era de risco, não é? E os médicos sabiam, pois claro que havia ali uma atenção redobrada e interiormente, penso eu, e os outros colegas, por um bom ambiente, penso que muitos pediriam a Deus e muitos médicos também, que os ajudassem naquele trabalho tão importante da cirurgia e da medicina. Foram 5, 6 anos na enfermagem? Não, foram mais... com um ano que pedi para ter licença de vencimento, foram quase 10 anos. Quase 10 anos, pois pelo meio teve o serviço militar. Sim, mas depois, ainda durante o tempo do seminário, é engraçado que eu trabalhei em Lisboa também no Hospital de São Francisco, que é particular, ali perto de onde é a Assembleia da República. Trabalhei também no Hospital da Nazaré, onde estavam as irmãs também lá no hospital de São José de Colonie, e eu ia durante as férias de verão, fazia um pouco de praia e trabalhava com os irmãos. Trabalhei na Clínica Santa Filomena também em Coimbra e depois nos outros lugares em África como militar, mas essencialmente nos hospitais da Universidade de Coimbra. E depois o resto foi trabalhar no campo da saúde, mas mais na via do ensino. E já lá vamos a esse momento da sua vida, até porque antes disso tem também o estudo da moral e da ética e da bioética. Gostava de pedir agora um comentário ao momento atual que o ambiente da saúde enfrenta, nomeadamente algumas tensões entre a classe dos enfermeiros e o Ministério da Saúde. Como é que acompanha, agora acredito que mais à distância, como é que acompanha essas tensões? Eu ainda todos os dias estou no hospital, percebo toda essa tensão e isso tudo. Pronto, é um momento, digamos, de uma reviravolta também histórica na relação Ministério, profissionais. Eu penso que sim, pronto, foi-se acompanhando ao longo desses anos da democracia, mas eu penso que, antes de mais, tem que se olhar para a pessoa humana, para a sua dignidade e para cuidados que sejam dados com qualidade. Eu posso dizer que, oxalá que nunca aconteça que nós não demos aos doentes aquilo que devemos dar por falta de recursos económicos. Mas isso é o que está na causa os recursos económicos estão na causa dos conflitos que existem. Pelo menos a reivindicação de alguns quererem um pouco também mais prebendas daquilo que é o vencimento. Sim, mas eu penso que a harmonia e também acredito no equilíbrio do Ministério e também dos grupos profissionais que andam a encontrar realmente o melhor para a saúde, porque a saúde é um bem integral, dizia São João Paulo II. E nós temos que a promover, mesmo quem não tenha fé, a homens quer que a saúde realmente seja para todos e seja uma conquista também que se fez também até com a nossa Revolução de Abril. Como é que acompanha a discussão que, enfim, é um pouco preliminar da nova Lei de Bases da Saúde? Pronto, não tenho debruçado muito sobre o tema, tenho andado envolvido noutros assuntos, em via da minha ordenação episcopal, como vocês sabem, mas tenho procurado auscultar e ouvir médicos, enfermeiros e administradores e ver o que se pode fazer. Agora, eu penso que é preciso muita atenção e também muita prudência. Nós não podemos queimar etapas, temos que saber respeitar para podermos daí colher bons frutos. Um dos pontos de partida é voltar ao Sistema Nacional de Saúde das origens, ou seja, gratuito, assente na carreira dos médicos, acredita e sobretudo prestado por entidades públicas. Isso foi um bem, e seria bom se realmente se fizesse isso, mas eu desde muito novo aprendi uma coisa, todos os ministérios podem dar prejuízos, mas o da saúde e o da educação são sempre ministérios que dão prejuízo, porque eles estão a investir naquilo que é o maior bem das pessoas e os recursos às vezes podem não ser os suficientes, mas há que correr riscos, pronto, se tivermos a saúde e tivermos as respostas que sejam gratuitas para todos, melhor, mas também compreendo que em nome da justiça, também quem possa pagar, também deverá ajudar aqueles que são
os mais necessitados. Não é? Eu próprio gosto de ir ao médico e depois pagar precisamente aquilo que devo pagar. Portanto, continuando... Fico contente. Eu digo muitas vezes mesmo, noutras instituições do clero, digo assim, prefiro pagar toda a vida para esta ou para aquela instituição e nunca vir a precisar dela. Estou a contribuir para os outros. É a justiça social que é importante, além da justiça evangélica, que eu procuro também viver e pregar aos outros. Pronto, acredita num Sistema Nacional de Saúde que conte também com a iniciativa privada e social? Sim, eu penso que também é saudável, também nos ajuda a equilibrar, também nos ajuda a equilibrar, porque desafia-nos e ao mesmo tempo também no confronto nós vemos de onde vêm as melhores respostas. Se do Serviço Nacional de Saúde vierem as melhores respostas, ótimo, mas se também os particulares nos derem essas melhores respostas, nós temos que saber aproveitar e valorizar, e quem tiver oportunidade económica também que se sirva delas, porque o bem maior é a saúde. Como é que acompanhou o debate em torno da possível legalização da eutanásia? Olha, acompanhei-o com muita expectativa, também participei num dos colóquios, o interreligioso, em que houve a representação de um médico judaico, que houve também do nosso representante islâmico em Lisboa, também da Associação das Igrejas Evangélicas, e eu estive em nome da Igreja Católica, foi muito positivo. Acompanhei depois outros debates, tive pena de não poder ir a todos, e depois estive na conclusão, precisamente em Lisboa, presidida pelo Sr. Presidente da República, que gostei muito das conferências que, principalmente, os peritos internacionais nos trouxeram e que nos chamaram a atenção que antes de decidir é preciso prudência e cuidado. Lembro precisamente de Diego Graça, espanhol, que terminou precisamente essa conferência e ele dizia: é preciso muita cautela, é preciso primeiro estudar, falar e levar o debate também às pessoas, porque elas sintam também a responsabilidade como sua, e depois então virá o resto. Não chegou a temer que, de facto, pudesse passar no Parlamento algum dos projetos apresentados? Para lhe dizer assim francamente, eu tinha uma vaga ideia de que não, mas houve um período de tempo que temi. E as pessoas à minha volta diziam assim: o senhor está a temer, mas olha que não vai. Isso assim, temo. Porquê? Porque de modo particular, eu via que muitas pessoas não estavam devidamente informadas sobre um tema tão crucial, que é o respeito pela vida humana, desde o momento da concepção ou da união celular até à morte natural. Claro que da parte dos políticos houve também uma facção que a mim me surpreendeu vir precisamente dizer que era promotor e defesa da vida. Aliás, o Sr. Cardeal Dom António Marta, sim, Partido Comunista, o Sr. Cardeal Dom António Marta, também numa das suas precisamente entrevistas, também já referiu isso, e eu também fiquei muito satisfeito. Aliás, no contacto que eu tenho com muitos enfermeiros que dizem que são comunistas, eu vi-os muito nessa linha. E por isso surpreendeu-me, o que se calhar não acontecerá com muitos que se dizem cristãos. A tal defesa da vida do início ao fim, não é? Desde a concepção à morte natural. Do início ao fim. Pronto, agora, aí é claro que lá está a saúde, não é? Respostas da saúde e as respostas do Governo têm que ser muito numa linha de prestação de cuidados, com qualidade, continuados, paliativos, e eu sei que isto também gasta dinheiro, também envolve mais pessoal, mas isto também é que é dignificante daquilo que é o ser humano e também do seu valor e da sua presença no mundo. Hein? Se nós estamos realmente numa sociedade que está a perder natalidade e que o envelhecimento realmente é global, nós temos também mostrar que queremos vida para todos. E tendo vida para todos, nós temos que lhe dar qualidade. Podemos esbarrar nesse problema económico, não é? Pois, isso sempre. Eu tive um professor na Faculdade de Medicina em Lisboa, o senhor professor João Ribeiro Silva, que ele dizia assim: pois, em nome da economia, ele até dizia mais, em nome dos dólares, pode estragar muita coisa daquilo que é a vida das pessoas humanas e também alterar aquilo que são os princípios éticos, não é? Por isso, os princípios éticos aqui são fundamentais para depois uma boa harmonia e respeito pela pessoa, pela dignidade, pelas diferenças, na tolerância, porque esse é que é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos de saber levar às pessoas de uma outra forma e, ao mesmo tempo, também com uma outra naturalidade. O Papa Francisco disse tanto na proximidade, eu dizia ainda neste sábado na Catedral, que as periferias, a primeira periferia sou eu, tem que começar por mim.
porque se não me entender a mim como periferia, não vou às dos outros. Ainda em torno deste debate sobre a legalização da eutanásia, temo que estas questões do início e do fim da vida sejam definidas mais por, enfim, por momentos e oportunidades ou oportunismos políticos do que por aquilo que está em causa, pelos valores da defesa da vida. Vemos aparecer o debate político de forma quase, enfim, aliás já se diz acerca da eutanásia que daqui a pouco pode voltar ou vai voltar o debate em torno da eutanásia. Porque é que a classe política lança estas questões, na sua opinião, para o debate público e para o debate político? Eu não digo que sejam as mais fáceis, porque elas são complexas, mas se calhar ir ao terreno onde estão as pessoas e ver as suas necessidades e depois melhorá-las, não ser só promessas muitas vezes eleitorais, mas ser precisamente fazer das pessoas que vivam a sua cidadania e com dignidade, isso às vezes exige mais esforço, trabalho e também dinheiro. E por isso, às vezes, em nome da ideologia, pegam-se em coisas que são talvez importantes para o debate, mas há outras que são muito mais importantes e prioritárias para a pessoa viver com dignidade. Será que o problema do saneamento público hoje já existe em todos os lugares? A água potável? E isso é fundamental. Isso é fundamental. O resto também há de vir, mas também preparando as pessoas e educando-as. Eu acho que temos um déficit de educação para a cidadania. E isso depois traz um déficit também de educação para a fé e traz depois também dificuldades quando nós temos que decidir, porque eu compreendo que também a opção e a decisão nestes momentos é muito de consciência e hoje falta-nos muito uma formação séria para a consciência humana, e depois para uma consciência que está iluminada pelo Evangelho, pela Boa Nova de Jesus Cristo. Eu lembro de Bernardo de Erne, que ele muitas vezes falava nisso, ele dizia assim, não, é preciso que realmente a luz do Espírito Santo entre dentro de nós para sermos livres e criativos, precisamente nas novidades que temos que apresentar. Por isso, ele falava muito dos sinais dos tempos, dos sinais positivos e alarmantes. Pronto, este sinal hoje de estarmos a trabalhar para destruir a vida é um sinal terrível, negativo da nossa sociedade, quando temos outros sinais positivos que nos devem também animar e entusiasmar. Eu acredito que o estudo da ética e da bioética foi um grande contributo para si, pessoalmente, para dar novos horizontes a esse debate. Claro, veio-me desde logo de novo, da enfermagem, ainda aluno, eu tive a sorte, pronto, integrei-me num bom grupo, na escola tive bons mestres, boas professoras, um bom diretor de escola, uma boa diretora de escola, que nos ensinavam, antes de mais, a ser pessoas, a sermos homens, a ser mulheres, mas também com postura. Ainda hoje não consigo, já usei a barba grande, mas não consigo, porque era a barba cortada, eram as unhas cortadas, porque era assim que era o cuidado para estarmos junto dos outros. Por isso, eu digo muitas vezes, se tivesse que fazer o percurso, eu fazia também o percurso que fiz, passando pela enfermagem, foi uma grande escola, todos os dias rezo por essa gente, que na verdade me ensinou a ser pessoa e a olhar para a pessoa com a dignidade e o respeito que ela merece e também entregar-me a ela nesse projeto. E foi isso que eu fiz ao longo da vida. Claro que o estudo da ética e da bioética vieram a iluminar, mas foi desde a escola de enfermagem e depois em Roma, sem dúvida, e depois sendo professor também destas matérias no Instituto... Tanto na teologia como na área da saúde. Tanto na teologia como na saúde. Pronto, eu fui professor da Escola de Enfermagem e de Saúde a partir de outubro de 89 até 2011, quando começou a crise, porque eu era um professor contratado e então tinha que ficar os que estavam lá. Mas continuei ainda na Universidade Católica em Viseu, também a cursos de gestão, de serviço social, de arquitetura, de medicina dentária, e na Universidade da Beira Interior, como capelão, eu integrei também depois a parte do grupo de trabalho de ética e história das ideias em medicina, desde a fundação da faculdade até a este ano que passou. Sempre ligado ao ensino, acredito que seja uma paixão também a educação. Sim, a educação, às vezes dizia a rir nos povos muito mais simples, eu digo assim, eu sou um padre diocesano,
mas com uns sapatos franciscanos e com um coração também dominicano, porque às vezes ia assim a dizer às pessoas, às vezes meus colegas diziam assim, o senhor fala demais, e eu dizia assim, eu tenho vocação para pregador, eu sou um padre pregador, não sei se é por ser António, Santo António foi um grande pregador, São Luciano que foi mártir, esse depois morreu mais um pouco, deixou a luz, por isso, de Luciano Lux, Lucis, oxalá que eu seja luz como pastor para a Igreja de Viseu e para a Igreja da Guarda, para a Igreja Universal. Que espaço é dado à ética nos alunos que procuram conhecimentos técnicos para o exercício de uma profissão? Olha, uma boa pergunta. Tenho recebido mails e mensagens, telefonemas de alunos meus, quer tenham sido da enfermagem, quer sejam da medicina, mas outros que eu acompanhei, porque eu fui capelão da Universidade da Beira Interior, onde contactei com muitos jovens, e aqui no Instituto Politécnico da Guarda também, onde fui capelão, fiquei impressionado com uma jovem que tinha feito aqui o curso, trabalhava na Associação Académica e era também da Associação Académica, que ela mandou uma mensagem muito interessante, que ela dizia assim, o senhor não imagina o que eu aprendi consigo quando estávamos a preparar a bênção das pastas, durante aquelas horas, aquilo tudo, e aquilo tu come. Há dias, foi na terça-feira, de segunda para terça, um jovem engenheiro que fez o curso na Covilhã, procurou-me em Viseu, pensando que eu já lá estava, pois o senhor Dom Eurico telefonou-me a dizer assim, olha, está aqui um jovem que quer falar consigo. Eram quase 11 da noite, eu acolhi-o a ele e ao pai no seminário, estivemos a conversar cerca de uma hora, outro dia de manhã ele voltou a visitar-me, porque dizia ele assim, o senhor marcou-me desde o início da universidade, e eu muito aos jantares com eles, pronto, dizia-me o antigo reitor, professor Santos Silva, assim, ó Pablo Luciano, o senhor não é muito de beber, mas meta-se no meio deles, e se de vez em quando eles lhe oferecerem um copo, o senhor bebe à vontade. Pronto, eu lá ia controlando, porque nisso, graças a Deus, fui sempre muito controlado. Mas dizia-me assim o Marco, sabe que ainda hoje trago sempre comigo o menino Jesus que o Senhor nos deu no Natal do primeiro ano em que eu andava na universidade. E tu, como tanto, ele está numa fase um pouco fragilizada, tinha aparecido antes com os filhos e agora apareceu com o pai, e eu disse assim, olha, cá está a semente que foi lançada à terra, o importante é lançar. Por isso, encontrei sempre esta preocupação para te responder à tua pergunta, pela ética. Não é só aqueles até quem tinha que se dar, os estudos médicos ou enfermeiros, que às vezes um ao outro podia até nem ligar. E eu dizia-lhe assim, olha, isto agora não é importante, mas um dia tu vais lembrar-te do Padre Luciano e daquilo que ele te disse, porque isto vai aparecer-te na vida, tu tens de saber responder de imediato. Entre essa proximidade toda com os alunos, com a comunidade académica, houve também o trabalho mais institucional de criação da capelania na Universidade da Beira Interior. Sim. Pronto, a capelania, digamos, já vinha a germinar desde dois sacerdotes, um que era professor de Sociologia, que era de Bragança, o professor Videira Pires, que era muito amigo do professor Passos Morgado, que era o reitor de então, e depois o cônego Geraldes, tu conheceste, do Jornal de Notícias da Covilhã. Pronto, eles fizeram esse trabalho. Mas a nomeação oficial a fazer parte dos estatutos da Universidade foi comigo. E foi muito trabalhada com o professor Passos Morgado, quem sou muito amigo, depois trabalhei com ele também em Viseu, no polo da Universidade Católica, que ele foi também diretor, mas já foi depois com o professor Santos Silva, que depois eu estive, e depois continuei, e depois como era capelão, quando a Universidade da Beira Interior teve o mérito de acolher a Faculdade das Ciências da Saúde, a Faculdade de Medicina, como eu estava integrado e estava também já integrado com o José Manuel Pereira de Almeida e com o Dr. Silvério e o Dr. Jorge, que eram médicos no IPO de Lisboa, que eles tinham um trabalho que era entre ética e filosofia. Depois eu fui convidado também para este trabalho e então lecionei parte de ética e de bioética e também história das ideias em medicina, que no fundo era a história da medicina, mas dada com uma metodologia diferente, porque a Universidade introduz este curso com uma metodologia diferente, que era a aprendizagem centrada no aluno. Do seu trabalho como sacerdote aqui na Diocese da Guarda, claro que está essa proximidade toda ao mundo académico, a diferentes capelanias e também a muitas paróquias. Atualmente ainda é pároco de 8, não é? Eu dizia às vezes que era o saltimbanco. Estava aqui, tinha que estar acolá e isso tudo. Como é que foi arranjando tempo para isso tudo? Olha, penso que foi a graça de Deus. Penso não. Acredito firmemente que foi a graça de Deus e também
a minha disponibilidade. Já agora posso aqui partilhar, quando fui ordenado diácono, dia 8 de dezembro de 1984, aqui na Sé, eu escolhi para um lema, era o Papa João Paulo II, e eu fui-lhe buscar um pouco um decalcamento do seu Totus Tuus, que foi também de São Luís Maria Monforte, que era entregar-me todo a Deus pelas mãos de Maria. E procurei viver isso e estou a viver isso. E depois, quando fui padre, escolhi esta frase, que um dia trabalhei, fui trabalhando ao longo do tempo e rezando, que era assim: quero ser padre como Deus o pensou, à maneira de Jesus Cristo e segundo as orientações da Igreja. Isto trouxe-me sempre muitas alegrias, mas também me trouxe cruz, porque não há vida sem cruz. Porque muitas vezes eu tive que morrer para os meus gostos, para a Igreja ser Igreja. E no fundo... Mas teria feito alguma coisa de diferente? Mesmo alguma decisão de fundo diferente? Não, as opções do fundo diferente, quer dizer, elas são dentro deste contexto, só que se calhar, a gente às vezes poderia ter feito mais desta ou daquela maneira para ser mais favorável para as pessoas, mas nada de grave, porque eu fui sempre muito colaborador do Sr. Dom António. Eu vim para a Diocese quando ele fez um ano que entrou, no dia 2 de fevereiro, ele dizia que foi a primeira prenda que ele recebeu, porque eu já o conhecia. Veio enquanto seminarista ainda, enquanto seminarista, sim. Estava em Coimbra, não é? Veio de Coimbra para cá. Eu fiz em Coimbra como externo o primeiro semestre, no ISET, e depois vim para aqui fazer o segundo semestre. Depois acabei aqui o curso de Teologia. Pronto, integrei-me na vida da Diocese, que era a minha Diocese de origem, e que eu amava muito, com muita facilidade. Depois fui ordenado padre, convidou-me para ir para diretor espiritual do seminário do grupo dos mais novos. Tínhamos um seminário com muita gente, havia um diretor espiritual para os mais novos e outro para os mais velhos, que era o Sr. Cónigo Eugênio. Já pode imaginar o que havia de gente naquela casa. Era casa cheia, uma casa hoje vazia. Temos alguns em Braga, mas são muito poucos. E então havia o reitor do seminário, que era também vigário-geral, que tinha deixado, entretanto, de ser reitor, e ele teve um acidente com a mãe, ali a caminho de Pinhel, e morreu. Morreu a seguir à Páscoa, Semana da Pascoela, e passado uns dias o Sr. Dom António chama-me ao passo e diz assim: olha, quero falar contigo. Eu disse: está bem. Eu até pensei que era para me dar mais trabalho, porque tinha-me dado as vocações e o pré-seminário, e eu trabalho lá no seminário, e ele diz assim: olha, ficas a rezar e em silêncio, mas tu em setembro, outubro, vais para Roma estudar Teologia Moral. E eu disse assim: porquê eu? Porquê eu? Podia ter sido outro, pronto, minhas notas eram boas, mas podia ter... E tinha a enfermagem também, né? Tinha a enfermagem, talvez tenha sido por isso. E eu disse: está bem, pronto. E então lá fui para Roma, ele manda-me com outro colega que estava em Roma, o Padre Martins, disse assim: olha, vai treinando um pouco o italiano com ele e vai conversando, e fui para Roma. E cheguei a Roma, fui muito bem acolhido. Era o Colégio Português, era reitor do colégio, o atual Bispo de Vila Real, de quem sou muito amigo, o Dom Amândio. Pronto, lá fiz o biénio em Teologia Moral, na Academia Alfonsiana, com muita alegria, aproveitei todos os cursos e conferências que podiam fazer, que em Roma havia muita coisa. Ainda frequentei também um curso de Mariologia no Mariano, onde eu tenho uma das fotos que tenho muito mais estima, que foi com São João Paulo II. Tenho outras, mas aquela foi muita proximidade, porque ele foi lá no ano mariano, e os alunos que éramos do mariano, ele recebeu cada um por si e deu-lhe uma palavrinha. É uma fotografia que eu tenho lá na minha casa, na minha terra, sempre na sala de estar, e que dei a várias pessoas, e por isso aproveitei em Roma o máximo que pude, em tudo. Recordo uma coisa do Sr. Dom António, quando me disse para ir, diz assim: olha, quando chegares a Roma, a primeira coisa que vais junto ao túmulo dos apóstolos, Pedro e Paulo, e vais fazer a profissão de fé. E lembras-te também de mim. Pronto. E eu sempre que vou a Roma faço isso com muito agrado. A última vez que lá estive foi agora no ano sacerdotal, e no retiro com o Papa, que gostei muito. Fomos 4 padres da Diocese, e agora, se Deus quiser, irei proximamente também, porque assim me é pedido. Mas aproveitei ao máximo Roma, encontrei muitos amigos, não só os portugueses que tenho no coração, eram uma boa equipa, como os de outras nacionalidades estavam no colégio, e também na universidade. Grandes amigos, conheci grandes bispos através de colegas da universidade, e por isso foi para mim um gosto. Lembro o Padre Hering, como já disse, o professor Verec, que depois também foi diretor do Instituto, o professor Maiorano, que foi orientador da minha tese sobre o tema Livres e Fiéis em Cristo,
e que era na altura o homem mais perito na matéria da moral fundamental depois do Concílio Vaticano II. Fez a tese com este título, Ser Livre em Cristo, Projeto Responsável do Homem. Acha que a dimensão da moral pode ser a mais esquecida no cotidiano da vida da Igreja? Eu acho que neste período dos últimos 20 anos, não digo que se tenha esquecido, mas não se deu o valor que se devia. Ouvimos muitas vezes dizer que a pregação não deve ser moralismos, e eu procuro não fazer isto tudo e também não concordo, mas não há uma vida séria que seja cristã se não tiver uma boa base moral. Eu digo isto em duas palavras. Paulo VI disse em Fátima: homens, sede homens. Mas tudo assenta na capacidade e nas competências que é dada a cada pessoa para decidir. Claro. Pronto, e aí é que temos um trabalho muito importante a fazer, de formação das pessoas, de formação da consciência. Realmente, para mim, este ser livre em Cristo, eu sou livre na medida em que eu me sentir homem livre. Homem livre, mas criativo, responsável, coerente, transparente, que não diga agora uma coisa e depois diga outra, que às vezes isto também pode acontecer muito dentro da Igreja. Às vezes dizia aos padres: aquilo que disseres agora ao Sr. Bispo, digo depois também. Porque isso facilita-te a vida. Eu já agora vou aqui meter em atalho de foice duas palavras que aprendi no serviço militar, lá na Estrela. Uma era: o boateiro é o teu pior inimigo. E depois: mulher honrada não tem ouvidos. Na tropa utilizava-se muito esta linguagem. E depois eu, como sou, às vezes alguns padres dizem que eu sou muito místico, mas procuro a minha mística depois levar lá a vida. Aí então está o equilíbrio da moral com a espiritualidade. O Optato Tossius XVI diz uma coisa muito bonita quando foi para a renovação das ciências teológicas, especialmente a teologia moral, diz assim: ponha especial cuidado em renovar a teologia moral, que ela seja mais fundada na Sagrada Escritura, no mistério de Cristo, especialmente o mistério pascal, e que depois produza frutos na caridade para a vida do mundo. A vida moral e a vida espiritual é isto, é produzir frutos na caridade para a vida do mundo. A carta aos Coríntios, no capítulo 13, e todo o São Paulo nos fala deste espírito libertador. Só Cristo vos libertará. Colocando, enfim, em duas pratas de uma balança a norma e a moral, como vê a relevância que cada uma dessas dimensões tem? Olha, Paulo, eu respondo só com uma palavra: o amor. São João Paulo II dizia: santidade igual a amor, amor igual a santidade. E é isto que falta no mundo, quer dizer, eu respeito o amor que é só humano, e o nosso Papa Emérito Bento XVI, na sua carta encíclica Deus é Amor, fala muito, e até nas 3 caminhadas do amor, mas para um crente, o amor é isto. E aí a parte moral não se vê, mas ela está lá, está lá. É que permite a tal transparência, coerência, tudo o que falou. Coerência, sim. E nesse caso não é preciso de norma, caso exista essa... A norma é o próprio aceitar do projeto de Deus em nós. Por isso eu lá dizia: projeto responsável do homem. Projeto responsável do homem. É do título da sua tese de licenciatura. É. Essa é a revolução de fundo que o Papa Francisco está a fazer? Eu penso que sim. Que está e quer fazer. E que nós queremos colaborar para que ele faça. E quando eu digo queremos, pronto, a Igreja que tem a primeira responsabilidade, mas o nosso mundo. Porque o nosso Papa é um humanista, o nosso Papa fala para as pessoas todas, fala para o mundo. Não faz exceção de pessoas, é para todos. E nós só teremos o tal mundo novo, de que fala também o Apocalipse, os novos céus e a nova terra, que já temos aqui se vivermos isto. E por isso nós poderíamos viver muito mais em paz, com alegria, disponibilidade, satisfação interior, sem ter problemas de chegar ao final do dia: como é que eu vou fazer o meu exame de consciência? Às vezes digo a rir: eu faço num minuto ou num segundo, ó Senhor, eu dei-te o melhor que podia, algumas coisas não foram o que tu querias, mas olha, desculpa-me, perdoa-me, deixa-me descansar, que outro dia tenho que trabalhar. Em todo caso, essa revolução em curso, chamemos-lhe assim, tem consequências práticas, muito práticas. Por exemplo, a família, o âmbito da família é uma delas. Prática, sim. Na sua opinião, este processo da recepção da Amoris Laetitia, da educação pós-sinodal, nomeadamente em Portugal, está a acontecer da melhor forma, com dioceses a terem de concretizar
e de aplicar disposições e princípios que o Papa aí apresenta de forma autónoma. Pronto, o Papa apresenta, pronto, com a sua autonomia e autoridade, pronto, tudo aquilo que são os princípios que eu acho que são fundamentais e gerais. Agora, para depois serem, se calhar, mais percebidos, mesmo por nós padres e para se levar à prática, eu acho bem. Ainda é o ontem, âmbito diocesano? Sim, ainda ontem lia de um senhor bispo, que também, ele agora Porto Alegre, Castelo também, Branco. Sim, publicou, e eu sou muito amigo do Sr. Dom Antonino, ainda não tive a oportunidade de ler, mas ele que trabalhou na família e no laicado, eu estou com muita curiosidade esteve no sínodo, de ler. não é? Esteve no sínodo. Eu acho que, se calhar, estas coisas práticas têm que se fazer. Os bispos da região centro também fizeram. Agora, precisamos é descodificar muito isso. Agora, e descodificar, primeiro com uma coisa, com muito respeito, com muito amor, com muita humildade e simplicidade e com muita tolerância. Porque realmente a família é a célula base da sociedade. É a célula base da sociedade. Nós estamos numa cidade onde Monsenhor Joaquim Alves Brás tem processo de beatificação também a decorrer, fundou a obra de Santa Zita, o Instituto das Cooperadoras da Família, e ele tem um monumento aqui no meio da cidade, numa fonte, onde ele diz que a família é a fonte essencial da sociedade, a fonte de água pura. E ele disse, se essa fonte se inquina, toda a sociedade fica inquinada. E o grande problema hoje, temos que respeitar as diversidades, os tempos de pós-modernidade levam-nos a isso, mas uma coisa é o respeito e a tolerância, outra coisa é nós comermos tudo. Também não podemos comer tudo, não é? Porque nem todos gostam da mesma comida, quer dizer, temos que saber respeitar. Agora, eu acho que a grande aposta é na família. Por exemplo, a Diocese de Viseu este ano está a trabalhar o tema da família, decorrente do sino diocesano que tiveram, e também vão ter um trabalho nesse sentido. Eu penso que é muito importante, quer dizer... Ainda olhando este capítulo da Amoris Laetitia, dessa exortação pós-sinodal, acredita, São António Luciano, que o objetivo de todos os processos de discernimento, ou dos processos de discernimento, do acompanhamento, etc., que é necessário fazer a cada caso, é a integração até aos sacramentos, nos casos em que isso for possível? Pois, eu acho que isso é um caminho, é um caminho. Há sempre Isto a pensar nos casais em segunda união, claro. Sim, há sempre um objetivo e uma meta. Pronto. E o Papa tem uma palavra importante a dizer, e também os senhores bispos, com certeza, na comunhão com o Papa, mas é um caminho. Eu aí vejo como um caminho, não gostaria de dizer nada em concreto, porque é um caminho. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Há um mocinho que se casou em segundas núpcias agora há pouco tempo. Ele tinha casado muito jovem, não tiveram filhos, de famílias muito cristãs, e estiveram pouco tempo juntos. E eu depois disse-lhe sempre aos dois, olha, vede, podeis introduzir o processo em tribunal eclesiástico, e ajudei um pouco também a introduzi-lo. E agora, quando foi no domingo de Páscoa, ele encontrou-se comigo à tarde e disse assim, olha, vou-me casar e batizar o meu filho da segunda união. E eu fiquei muito feliz e contente. E ele diz assim, olha, agradeço-lhe muito ter-me aberto aquela porta e ter-me feito iluminar o meu caminho, porque eu até nem pensava nisso. Quer dizer, em relação também à recepção aos sacramentos, as coisas tão bem se fazem. Hein? Hoje nós podemos ouvir casais que não podem ter acesso à comunhão sacramental, mas eles gostam de ir falar com o sacerdote, até se confessam, têm a consciência que não vão comungar, mas eles comungam espiritualmente. Ainda há dias encontrava uma pessoa que há uns anos, ela me dizia assim, então perante isto tudo eu tenho que deixar o meu marido, o senhor com quem vivia. E eu disse assim, não tenho que deixar o seu marido, tenho que viver com ele, amá-lo e estimá-lo. Neste momento ele já morreu, e já depois dele morrer ela veio ter comigo assim, agradeço-lhe muito as palavras que me disse, porque eu fiz sempre o maior bem. E eles eram muito crentes, iam à missa todos os dias e rezavam todos os dias. E eu, na altura, tinha no meu breviário uma estampa de Cristo ressuscitado e então entreguei-lhe. E é a curiosidade, que isto foi há mais de 20 anos, e ela agora veio-me apresentar, encontrou-me ocasionalmente e disse assim, olha, sabe o que é que me tem valido? Foi esta estampa que o Senhor me deu. Por isso também no caminho para o sacramento da Eucaristia, também é um caminho que se tem que fazer. Bom, e depois, cada caso é um caso também, mas eu digo aqui duas coisas para terminar. Vivemos hoje numa igreja que há muita gente que pode comungar e não quer e não comunga. E há outros que estão ansiosos e gostariam. E há precisamente o impedimento da parte da igreja. É preciso realmente acolher e iluminar. E o Espírito Santo está connosco. O Sr. Bispo Porto há dias dizia que a igreja não estava em crise, e é verdade, a igreja não está em crise. A igreja precisa de ser iluminada para ajudar a resolver as crises
que se formulam e entram no coração humano e também na sociedade. Esse acompanhamento, ele decorre já aqui na Diocese da Guarda? Sim, já está a decorrer, várias vezes falou nele. Já está a decorrer o tribunal e já tivemos também formação nesse sentido. Em Viseu, a Diocese de que é Bispo, mas prepara-se para apresentar agora um documento... No dia 1 de julho. No dia 1 de julho. Já o conhece esse documento? Sim, já o conheço. Porque vai aplicá-lo, não é? Será consigo? Pois, já o conheço. Mas ainda não estou em Viseu. Claro. Mas acredito que a linha, até pelo que tem dito também o Dom Elídio, a linha é esta do acolhimento. Claro, a linha do acolhimento, pronto, e de ajudar as famílias, e eu penso que sim, é importante nas dioceses e pronto, está-se a pensar lá e também aqui na diocese, até em cada arciprestado, haver uma equipa de casais e com o sacerdote para acompanhar esses casos e para os ajudar e iluminar. E eu penso que é um grande desafio à evangelização atual. São João Paulo II, quando falava da nova evangelização, com o novo ardor, com os novos métodos e todas essas coisas todas, se calhar nunca ele imaginou que fosse trazer essas coisas que hoje nós temos em mão. Nós temos que as trabalhar e amar com a naturalidade e fazê-las realmente ser o Evangelho encarnado hoje para nós. A juventude é outro setor também que o Sínodo vai trazer, por certo, novos desafios. O que é que espera deste Sem Sínodo? nascimentos, sem adolescentes e jovens não há futuro. Por isso, os jovens são uma grande preocupação. E eu que vivi tanto no mundo dos jovens, quando vou nesta diversidade de trabalhos, presidir funções litúrgicas e encontro muitos jovens e crianças, eu fico encantado. Acho que depois a celebração é logo outra. E depois a palavrinha que lhe dirijo e aos pais é muito bonito, é muito bonito. No dia que eu fui nomeado bispo, telefona-me um afilhado que também se chama Luciano, diz assim: padrinho, dou-te os meus parabéns, mas também te vou dar uma notícia, também vou ter mais um filho. Eu tinha-lhe batizado há um ano e pouco a menina, e agora é o menino. Foi uma grande alegria, juntamente com a alegria que eu senti, embora a minha pobreza, a minha limitação de ser escolhido para esta missão nesta fase da vida, essa alegria colmatou, no fundo, que é a alegria da Igreja, a alegria do mundo, que realmente os jovens sejam abertos à vida. Eu compreendo que hoje, eu digo muitas vezes, formamos os jovens e eu fui um benfeitor da formação dos jovens. Muitas vezes, pronto, sacrificando-me e nunca discuti isso, mas nós formamos bons técnicos, bons engenheiros, bons médicos, bons enfermeiros, bons professores, e depois não lhe damos aqui trabalho, têm que ir para o estrangeiro. E aqueles que não investiram nada com eles é que os vão aproveitar. Então nós temos que criar condições para eles ficarem aqui, para formarem o mais cedo possível família, para termos um Portugal renovado. Ainda ontem fiquei muito triste que diziam que daqui por não sei quantos anos nós somos pelo menos 4 milhões. Eu fiz logo uma prece. Assim, oh meu Deus, isto tem que se alterar. E acredito que seja um problema ainda mais sentido nas dioceses do interior. Sim, sim. Os jovens, os nossos jovens, nós formamos, mas depois vão para as outras universidades. Temos tido uma coisa boa. Muitos dos jovens que vêm de outros pontos do país, muitos acabam por ficar aqui. E essas são hoje as famílias que têm 2, 3 filhos e que no fundo também dão vida à nossa comunidade, além dos que cá estão. Por isso, os jovens, eu estou muito também esperançado no novo Sínodo dos Jovens, não é? No novo Sínodo dos Jovens e também das conclusões que vão sair do Sínodo. É um desafio, é um trabalho, não temos de ter medo. Estar junto da juventude, eu tenho 66 anos, mas de coração sinto-me jovem, porque os jovens com quem vivi ajudaram-me e ensinaram-me a ser jovem. E continuam a ajudar-me. Por isso, apostar nos jovens é uma coisa muito, muito bonita. E já agora aplico aqui uma frase também de São Francisco de Sales, que é o vosso patrono. Sim, dos jornalistas. Jornalistas. Eu tenho 2 máximas dele, que vivo também muito. A primeira é esta: nada pedir, nada recusar. Há muita gente que pede e depois, passados meses, já se sente mal, depois custa-lhe dizer que está mal. Nada pedir, nada recusar. O Senhor deu, aceitamos, se precisamos, agradecemos e partilhamos com os outros. E a outra é: onde te colocaram deves florir. Eu aplico isto muito à juventude. Os nossos jovens hoje, às vezes, são colocados em ambientes difíceis para florir. Por isso o adiamento do casamento ou a experiência matrimonial e depois é que vem o casamento e o batizado do filho. Quer dizer, tudo isto são situações que muitas vezes nós, sociedade, criamos porque não soubemos estar atentos e se calhar discernir os tais sinais dos tempos que o Concílio tanto nos alertava para onde estão as causas
dessas más decisões. Pronto, eu vou novamente à frase, onde te colocaram deves florir. E eu digo assim, e se é no meio de um silveiredo? Olha, não tens luvas, não tens material, então com as tuas mãos arranca as silvas, tira as pedras e transforma esse silveiredo num jardim. Eu acho que as causas estão aqui. E a responsabilidade está sempre no próprio. Está sempre no próprio e também de quem ajuda a ser o próprio. Ortega y Gasset diz ele, o homem é ele e as suas circunstâncias. Sim. Nomeadamente sobre a não fixação de jovens no interior, há opções políticas que também têm que ser tomadas nesse sentido. Pronto, sim, também, pois vemos o problema das nossas autoestradas, não é? E outras empresas que depois se deslocam daqui para o litoral e para outros lugares, pronto, isso esvazia-nos. Agora, se vierem outras e se houver realmente um olhar para o interior de uma outra forma, eu penso que pode beneficiar. E, por exemplo, o caso da Guarda, neste momento, é um lugar estratégico. Temos um caminho de ferro, que neste momento está-nos a ligar a Lisboa pela Beira Baixa e temos a linha da Beira Alta, que é a linha internacional também. Temos 2 autoestradas. Agora é preciso fixar também aqui lugares de trabalho. É certo que o inverno às vezes é um bocadinho frio. Eu quando vim da Guarda para a Covilhã, que lá era um pouco mais quente, disse assim, agora o frio da Guarda, tinha cá estado no início. Mas depois, Nosso Senhor foi muito meu amigo. Em casa não tinha frio. No hospital estava sempre um ambiente acolhedor, não sentia o frio. Pronto, senti o calor humano, e isso é que é importante. Falemos dos doentes, dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares, das administrações. Eu, em todas as instituições por onde passei, criei sempre uma relação muito boa, muito positiva e também de muita colaboração sincera, precisamente com os responsáveis. Dizia há pouco que nunca está zangado com ninguém e nunca queria problemas com ninguém. Não. É uma característica pessoal ou porque é que isso acontece? Também é uma característica pessoal, talvez, mas também é um trabalho pessoal. Ainda há dias, em família, estava a jantar com 2 das minhas irmãs e o meu cunhado, no domingo à noite, e então, quando vocês é para terem ido à minha terra, mas depois houve uma festa e isto tudo não foi possível, e a minha irmã dizia-me assim, pois é que tu às vezes engoles e não manifestas. Se calhar. Mas com facilidade faço a gestão desse acontecimento. Não fico cá a pensar muito, liberto-me, tenho depois outras coisas. O trabalho liberta-me, o contacto com as pessoas. Às vezes digo assim, tens uma preocupação hoje que tens de tentar resolver. Primeiro, se posso, ou vou ao encontro dos doentes, ou de outras pessoas e da natureza, e isso liberta-me. Depois já venho com uma solução. O Espírito Santo já me diz assim, olha, tenta entrar por este caminho, vê lá se é possível. Agora, mas ainda em relação há bocadinho àquilo que me disse que impede, eu penso que essa imagem das silvas são muitos impedimentos que hoje temos na sociedade, não é só em Portugal, na Europa e a nível da aldeia global, que não dão, se calhar, às pessoas, a todas, tanto a pessoa mais simples como às mais qualificadas, se calhar as hipóteses que elas podiam ter na vida para ajudarem a construir um mundo diferente. Eles têm as ferramentas, mas depois onde aplicá-las é que é mais difícil. Para terminar a nossa conversa, que já vai longa, falemos da nomeação para episcopal, para Bispo de Viseu. É um homem dos hospitais, um homem da Igreja, foi nomeado agora Bispo para uma igreja que o Papa quer de hospital de campanha. É o perfil ideal para cumprir esse desígnio do Papa Francisco? Olha, não sei, nunca tinha pensado nisso, embora tenha trabalhado muito isso, mas lá, eu ser um bispo para o hospital de campanha, eu sou um bispo para a Igreja, eu sempre fui um homem eclesial e um padre eclesial. Acho que o Concílio Vaticano II iluminou-me sempre muito e desde enfermeiro realmente recebi muitos ensinamentos do Concílio Vaticano II. Naquela altura, para o laicado, um laicado responsável, o Padre Vítor Feitor Pinto, que eu sou muito amigo, ele trabalhava muito connosco, o Padre Vítor Franco, que era natural de Peniche, foi capelão dos Hospitais Civis de Lisboa, que eu visitei dias antes de morrer em Lisboa, estava internado no Hospital de São José, já eu estava no seminário, não pude ir ao funeral. Eu aprendi muito com esta gente, daquilo que era o concílio e a sua dinâmica na pastoral
da saúde e na pastoral dos doentes, como se chamava depois. Depois acompanhei também o Conselho Pontifício para a Pastoral da Saúde, fui aos 25 anos a Lourdes, contactei com muita gente metida nestes meandros, encontrei lá um bispo que era dos Irmãos de São João de Deus, espanhol também, que está em Roma, que realmente, gente com horizontes para ver o que é isto de ser padre, de ser bispo, de ser cristão num hospital de campanha. Eu fui militar, eu era para ter ido para uma zona de guerra, que era Tete e Moatize, mas como já tinha dado a Revolução, já não fui para aí. Mas recebi, tanto em Climane, na companhia, como em Nampula, muitos traumatizados de guerra e muitos mutilados. E por isso ser a Igreja um hospital de campanha, no fundo é estar sempre disponível, próxima e preparada para acolher as pessoas e para responder às suas necessidades. Isso implica não ter como primeira prioridade o ambiente episcopal, dos passos episcopais? Pois, esse é para dormirmos, para estudarmos, para trabalharmos, para rezarmos, para recebermos os padres e as pessoas que precisarem do nosso conselho e de nos ouvir, não é? De nos ouvir, mas depois também é o contacto com as pessoas. Contacto com as pessoas. Mas, é assim que vai ser bispo em Viseu? Mas mesmo do contacto com as pessoas, tem que primeiro aprender no silêncio, na oração e, se calhar, também no recato do passo. No recato do passo. E depois daí é que vem para o mundo, porque senão pode ser uma coisa fictícia, não é, não é verdadeira. Não é verdadeira. E o hospital de campanha é um hospital de improvisamento. O hospital de campanha é um hospital. É assim por natureza, não é? É natureza, pronto, é a resposta imediata, alguém se feriu, temos que ajudar, alguém está a precisar de pão, temos que lhe dar, alguém não tem condições para ir para a escola e para estudar, temos que o fazer. Eu vou-lhe dar aqui um exemplo pelo meio. Eu ajudei, fiz parte da comissão instaladora e fundacional, não estive na escritura, foi a primeira vez que passei na vida uma procuração a um colega na fundação do Banco Alimentar contra a Fome daqui da Beira Interior, que criámos na Covilhã, com um amigo, que era professor, neste momento já não está na Covilhã, o Dr. Ricardo Alves, e com uma equipa de padres, também jesuítas, e eu fui membro também da Comissão Instaladora e Fundacional e também da Assembleia Geral. Eu penso que este hospital de campanha nasce precisamente da atenção às pessoas e aos ambientes e às necessidades e depois a resposta que temos que dar de imediato. Nós naquela altura tínhamos, por exemplo, muitos palopes, tínhamos muitos timorenses, não é? Que nós procurámos ajudar, muitas vezes o nosso e dos outros, não só no pagamento das propinas, mas também no distribuir todas as semanas ou de 15 em 15 dias um saco de alimentos para que não lhes faltasse o essencial. Agora, este hospital de campanha, que realmente o Papa Francisco quer que a Igreja seja, é estar atenta a todos, em todos os lugares e não deixar ninguém de fora. E termino com uma palavra dos Atos dos Apóstolos. Deus não faz exceção de pessoas. É para isso que o Papa Francisco quer este hospital de campanha, para que a Igreja seja realmente sinal no mundo do Evangelho de Jesus Cristo, que veio para servir e dar a vida. E é assim que quer ser bispo em Viseu? É assim que eu quero ser bispo em Viseu, fazendo a vontade de Deus. Eu escolhi para o meu lema, seja feita a vossa vontade, calcada de São Mateus e da oração do Pai Nosso, porque é a oração que nós rezamos todos os dias e às vezes banalizamos-la e podemos rezá-la mal, e eu quero rezá-la bem e ensinar os outros também a rezá-la. E tem conhecimento, acredito, já até pelo tempo em que lá foi professor, tem conhecimento da Diocese, dos sacerdotes, daquilo que vai encontrar? Sim, olha, encontrarei, se calhar, surpresas, como encontramos todos os dias. Temos proximidade, sim. Pronto, e espero que possa ser uma resposta para os problemas que possam surgir de imediato, mas neste momento rezo por eles, sem conhecer muitos deles, e os que conheço rezo ainda mais, mas espero ir liberto, em paz. Termino com uma frase de Santo Inácio de Loyola, que também me dá sempre muito prazer repeti-la: tudo para maior honra e glória de Deus e para bem das pessoas, que é, na perspectiva cristã, a salvação, mas a salvação primeiro começa pelo maior bem humano. E aí é que se constrói o hospital de campanha, as tendas, com pessoas solidárias, voluntários, livres, acolhendo todas as pessoas, e depois, então, falamos de Jesus Cristo e levamos-lhe ao coração.
Perguntava-lhe só ainda, uma diocese que fez um sino diocesano, muito recentemente, tem por certo um conjunto de desafios e de propostas que quer levar ao terreno. Será também nesse caminho que se vai integrar? O caminho que me vou integrar é precisamente as conclusões do sínodo. Aí eu tenho que realmente levar com todos os padres, os diáconos, com os leigos, com todos os responsáveis, com todo o povo de Deus e com todas as pessoas que vivem na Diocese de Viseu, levarmos esses pontos a algo de concreto. Pronto, haverá sempre uma marca pessoal, claro. Uma marca pessoal que eu acho que o Evangelho todos os dias nos convida a inovar. Todos os dias nos convida a inovar. E aí é que vem a beleza de Deus, que depois é levada às pessoas, principalmente àquelas que são as mais frágeis, as doentes, as abandonadas, as que vivem na solidão, e é aí que realmente o Hospital de Campanha se constrói. Também dentro das catedrais, mas fora das catedrais, no Paço Episcopal, mas também em momentos como este. Muito obrigado, Paulo. Obrigado eu e felicidades para o trabalho na Diocese de Viseu. Obrigado. Muito obrigado.